Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora de quem estiver assistindo. Hoje a gente está mais um aqui pela ordem, nosso café com gestão, e nós trazemos aqui nosso presidente Antônio Barça e o Felipe Almeida, que é coordenador do contencioso do Sebrae, onde vai nos esclarecer alguns pontos do uso da IA para a gestão de corpo jurídico, tanto de pequenos e médios empreendimentos e escritórios. Um agradecimento à nossa presidente Ana Basílio pela iniciativa. E vamos iniciar. Barça, o que você tem para trazer, para dar a entrada do problema ou a solução da IA dentro dos pequenos e médios escritórios, dos escritórios de advocacia? Como é que vai, Luiz? Como é que vai, Felipe? Estou muito feliz de estar aqui com vocês no nosso segundo episódio. Eu sou, entusiasta da inteligência artificial e da tecnologia em escritório de advocacia. Nunca deixei de investir nisso e hoje vejo com bons olhos todo esse conjunto de tecnologia que a gente tem por aqui e espero que ao longo do episódio a gente possa dar bastante dicas aqui para o pessoal. Hoje, Barça, como presidente da comissão e entusiasta, como você está falando, como é que você vê o trato hoje da maioria dos escritórios de advocacia, a maioria, dependente do porte deles, com essa organização, lidando com a IA, lidando com a automação, esteira de tarefas, como a gente já estava conversando aqui antes. Como é que você vê como eles lidam hoje com isso? Com dificuldade, susto, medo? Medo do desconhecido? Excelente pergunta. O que eu notei ao longo desses um ano à frente da Comissão de Gestão de Pequenos e Médios Escritórios? Ainda há um certo receio. O advogado e a advogada ainda estão inseguros com o uso da IA. Desde aquele problema financeiro, de não enxergar que a ferramenta é acessível, apesar de existirem ferramentas gratuitas, né? Até também a questão de o que ele pode e o que ele não pode fazer. A gente, é oportuno lembrar que temos um curso de um programa de aceleração onde a gente tenta desvendar isso, afastar um pouco daqueles mitos, né? E deixar o advogado bem à vontade para o manuseio, não só de IA, mas como outros sistemas, inclusive sistemas gratuitos, que é o caso da Snap Datavenia, que está formalizando um convênio com a OAB. Então, não vai ser por falta de conhecimento e por algum empecilho financeiro que a OAB vai preencher essa lacuna do ensino jurídico com relação à gestão de escritório, fornecendo conhecimento e também as ferramentas adequadas. Felipe, aí dentro, o que o Sebrae traz de experiência e pode inserir nessa experiência do escritório, de escritórios, né, para escritórios, trazendo já a bagagem que ele faz com empreendedores, né? Primeiro gostaria de agradecer aqui o convite para estar conversando aqui no podcast. Nós é que agradecemos. Muito lisonjeado que o nosso presidente Antônio. O Sebrae, historicamente, ele atua, né, no fomento ao micro e pequeno empresário, e ele tem um programa nacional, que é o Sebrae Tech, mas é voltado para todo empresário pequeno e microempresário, em que esse programa, o objetivo é ir lá no empreendimento e avaliar, né, os processos para poder transformar o processo do analógico para o digital, criando uma estrutura para que ele possa, né, um consultor acompanhando aquele processo e transformar, né, o escritório em digital. Esse é um programa nacional em que o Sebrae custeia até 70% desse valor. Paralelamente a isso, também temos o Empretec, que é para todo tipo de qualquer empreendedor, que é um programa da ONU, formatado pela ONU. O Sebrae tem a exclusividade aqui no Brasil, em que você realmente, é uma mudança de mindset, ou seja, para você, virar a chave para o empreendedorismo. Programa muito bacana, recomendo a todos que tiverem possibilidade de procurar o site do Sebrae e fazer. E no site do Sebrae existem as trilhas, né? São diversos produtos que são gratuitos, de excelente qualidade, que fala de transformação digital, empreendedorismo, mudança de mindset, controle emocional, enfim, uma série de produtos em que o advogado pode estar indo lá procurando. Eu tenho certeza que ele vai ter uma boa instrução, né, e uma boa orientação. E especificamente aqui no Rio de Janeiro,
a Escola de Negócios do Sebrae está com a OAB formatando, né, um EAD específico voltado para advogados. Já estamos já com uma fase bem avançada. Dentro em breve, acompanhe as agendas do Sebrae, o site do Sebrae, a gente vai estar divulgando isso. É um curso completo, formatado exclusivamente para o público advogado, pequeno e médio advogado, né? Deixa eu lembrar, porque na verdade é um público-alvo do Sebrae, o pequeno e médio. Dentro em breve, nesse ano, a gente já vai estar já divulgando, acompanhe, convido a todos a acompanhar as agendas do Sebrae. Vai ser o Sebrae em conjunto com a OAB. Hoje eu acho que o advogado ele tem um certo medo, né, do novo, da IA, de implementar a IA dentro do escritório. Hoje o que a gente vê nas mídias, de uma forma geral, que só se fala em IA ou para peticionar ou para pesquisar, mas não se fala da IA para gestão. Eu acho que é onde se desgasta mais tanto o empreendedor como o escritório em si, né? Hoje vocês sentem lá no Sebrae um pouco medo do empreendedor de lidar com isso, com essa uma mudança muito brusca. Cada dia tem uma novidade, né? Hoje a gente está falando aqui, a gente vai sair desse podcast hoje, vai ter mais 3 IAs aí lançadas no mercado e a gente está, cada dia uma inovação. Você sente um pouco de medo? Porque eu sinto no mercado isso. A gente sente sim, No meu mercado. Eu atribuo isso ao medo do desconhecido, né? Ou seja, porque aquilo que você não conhece, você tende a temer. E, na verdade, né, tanto o Sebrae quanto a gente tenta combater isso com a informação, né, com a instrução. É você entender a tecnologia, saber que vão ser lançadas milhares e milhares de ferramentas todo dia, mas você tem que entender o problema que você tem, ver qual é a base que você precisa resolver, e você vai encontrar necessariamente a tecnologia, que não precisa ser 10, 30, 40, pode lançar 20. Você vai encontrar aquela que ela vai resolver seu problema, ainda que no dia seguinte lancem mais 5. Aquela que você escolheu, ela vai continuar resolvendo o seu problema. Então, o importante é resolver o problema e conhecer o que as ferramentas têm para entregar. E isso é só o conhecimento. Tem que ter a pesquisa, olhar, se interessar, fazer as acelerações, as trilhas de transformação. Acho que basta, você sente isso, né? Nas diversas faixas etárias e de experiências profissionais que a gente conhece dos advogados, tem muito esse receio, né? De implementar uma IA dentro da própria gestão, né? Tem o medo de automatizar e tal. Você é uma pessoa que eu sei que tudo que você pode automatizar na gestão do seu escritório, você automatiza. E o que você tem desse feeling aí? Qual o custo-benefício, para isso que você pode dizer para os novos aí que estão chegando, estão com a cabeça mais aberta? Olha, custo-benefício é enorme para automatizar a gestão. A gente estava conversando antes sobre a emissão de notas, a cobrança do cliente, os follow-ups. O que você tem para falar dessa tua experiência que você implementa no teu escritório? Olha, ao longo de mais de 20 anos gerindo um pequeno escritório de advocacia, eu consegui sair do papel para planilha de Excel e hoje eu estou completamente aparelhado com sistemas, apps e IA. Eu uso o sistema DataVenia para acompanhar processos e casos e também para fazer a gestão do meu escritório, né? Você consegue programar a sua agenda de compromissos, que eu chamo de fluxo, até uma influência do meu colega Felipe Almeida, lá na época de estágio na faculdade, ele que trabalhou em grandes bancas, né? Então, a gente desenvolveu um fluxo, um procedimento operacional para a gente produzir o serviço jurídico. Então, quando você tem ideia das suas etapas de trabalho, você está pronto para transferir essa rotina para um sistema. Então, eu aconselho sistema para a produção do serviço jurídico, acompanhamento processual e controladoria, e também, no mínimo, para a parte financeira. Porque a automoção, Felipe, Luiz, ela traz mais velocidade, economia de tempo, e também reduz muito a capacidade da falha humana, né? Os humanos falham, né? A programação é feita pelo humano, né? Então, se você criar uma rotina de fazer a revisão dos dados que são inseridos nos sistemas, com certeza ele vai trabalhar para você de uma forma bem legal. Vou te dar só um exemplo. Hoje o sistema, ele pela sua OAB, ele captura o andamento e já sugere para você se é uma diligência, se é uma audiência, se é a pauta de uma sessão de julgamento ou se é algum compromisso com prazo, bastando que o advogado clique
no ícone da tarefa e confira a sugestão de prazo, até da contagem de prazo que o sistema lhe dá. E ainda tem alguns sistemas que você ainda pode abrir ali também, apertar uma ferramenta, um botão, que dispara automaticamente o andamento para o seu cliente e a IA faz a tradução do juridiquês para o português. Ou seja, você não precisa criar o andamento processual, o compromisso e a tarefa, designar o membro da equipe e ainda correr para mandar um e-mail para o cliente. O sistema integra todas essas ações do seu escritório. Então, sem dúvida, é uma economia de tempo que, no final das contas, é dinheiro no bolso. Sim, até porque você vai economizar nesse fluxo aí, otimizado, você economiza até em pessoal, você consegue direcionar o teu profissional para um serviço muito mais qualificado do que ter que ficar fazendo o dia a dia. Existem estudos que, assim, nos 3 primeiros meses, você já tem um ganho operacional de 30% de economia quando você automatiza. E aquilo que o Antônio falou, especificamente para o jurídico, é o advogado dormindo tranquilo, porque ele reduz drasticamente o erro humano. É a máquina ali programando, 24 horas por dia, livre de sentimento, livre de emoção, é quase 99,9% de ausência de erro, e você consegue, né, se focar, Luiz, como você bem ponderou, no que interessa, que é na estratégia, no relacionamento com o seu cliente. No básico, você cria mais uma camada de revisão. Uma camada de revisão. Né? Posso te dar um exemplo? Lá no programa de aceleração, a gente deu uma consultoria para um escritório que eram 2 advogados, um sócio fundador, um associado e um estagiário. E o estagiário, ele ficava totalmente vinculado a fazer a pesquisa no tribunal de maneira manual. Era um escritório até de criminalistas, então eles têm ali mais ou menos 200 processos. Então o estagiário foi contratado para ficar às 6 horas do estágio entrando no processo. Eles têm uma planilha em Excel com todos os casos, então ele olha todo dia, coloca aquele código de verificação, vê o andamento e valida o andamento. Depois que eles introduziram o sistema que a gente indicou para eles, nossa, o estagiário, alguma coisa que levava 3, 4 horas, ele está fazendo em 30 minutos, né? Porque o sistema já traz os processos com andamento. E se ele quiser ver um processo que não tem um andamento há X dias, por exemplo, ele filtra os últimos 30 dias de processo sem movimentação. Então já aparece para ele, ele não tem que ir um a um naquela lista de 200 processos. O que aconteceu com esse escritório? Ganho de produtividade. O tempo que sobrou para aquele estagiário, ele saiu de uma tarefa repetitiva manual para começar a fazer peças jurídicas. Então, a gente inovou. O sistema trouxe pelo menos mais umas 3, 4 horas diárias de um estagiário que estava sendo utilizado ali apenas por uma função. E Luiz, Antônio, a gente está falando em sistemas, mas eu sempre recomendo isso. Advogado, começa com o que você tem. Porque, às vezes, hoje os sistemas estão cada vez mais barateados. A gente sabe que a inteligência artificial, a tecnologia é uma commodity, você tem que se apropriar dela para poder servir aos seus interesses. Cada vez mais com o aumento da produção, o custo está baixando para você ter, mas se ainda assim você não tem esse investimento inicial para dar esse start, começa com o que você tem. Você pode usar o Gemini, plano básico do Google, usando o Workspace do Google. Sim. Hoje, eu particularmente eu não digito mais nenhum e-mail, só reviso os e-mails. Você recebe o e-mail, ela lê o e-mail, identifica que está o e-mail, já abre um campo. O que você pretende fazer? Eu já leio, entendo o que eu quero fazer ali. Em 3, 4 palavras eu falo, responde que eu vou enviar o prazo até a data tal. Ela já responde 4 parágrafos, já, tipo assim, já com o meu estilo de escrever, porque ela aprende. Conforme você vai usando a tecnologia, ela vai aprendendo, o machine learning aprende como você escreve, e ela bota, tá ok, quer mudar alguma coisa? Olha, corrige isso aqui. Ela corrige, eu só dou o ok, ela pega e entra e envia. Sim. Você poupa... Antigamente eu ficava lendo 100 e-mails, ficava 2, 3 horas. Hoje eu consigo correr 100 e-mails e responder com qualidade e eficiência em 10 minutos. Sim, eu antes do nosso início aqui, você falou uma coisa muito interessante, que é o sistema que vocês estão usando internamente lá no Sebrae, assim, em poucas palavras, assim, porque você explicou em detalhes, mas o que eu achei muito interessante, aí você pode explicar melhor, que ele já traz a publicação, já faz um resumo, uma síntese, uma estratégia para você colocar na esteira para os assistentes e estagiários dali entrarem num dashboard e dali partir, né? Explica melhor isso, porque
isso serve. Eu até comentei com você, pô, isso para advocacia de massa, eu acho que nós três originamos, né? Passamos, pelo menos, pela advocacia de massa, né? Em grandes escritórios. E hoje, por preferências, graças a Deus, a gente está numa opção que cada um escolheu de melhor caminho. Mas explica isso, como funciona. Eu acho que vai caber para todos. Você mesmo falou que dá para se adaptar em todos os tamanhos. Se adaptar em todos os tamanhos. Basicamente, a inteligência artificial, ela agrega, né, a metodologia ágil, né, que é para você poder trabalhar com mais agilidade e mais eficiência. Então, quando chega, seja da publicação de diário oficial, seja no andamento na justiça, são bots que inclusive podem ser criados simples com Make, com N8N, tem várias ferramentas que você pode criar esses bots, e ela busca nos lugares onde você quer que ela pesquise e traz as informações. Então ela traz a informação no tribunal, quando chega ela já filtra, faz um resumo, diz o que ela sugere de estratégia que tem que ser feito aquilo ali, eu converso e pondero com ela, eu aprovo. Quando eu aprovo, existe uma esteira, né? Aí vem para a metodologia ágil, está integrado na inteligência artificial, vem para a esteira do backlog da equipe, que eu dei esse nome, você pode dar qualquer nome que você quiser. Nesse backlog, cada advogado ele faz uma reunião diária de 5 minutos e eles decidem, no backlog eu vi que tem 6 tarefas lá, qual que você vai querer pegar? Qual que você tem mais habilidade? Eles discutem isso, escolhem, vão lá, pegam a tarefa e puxam para a sua esteira. E eu, como gestor, eu fico só controlando o movimento das tarefas na esteira. Então, vi que esse aqui, o advogado A puxou para a esteira dele, o advogado B. Se alguma tarefa ficou sem ser puxada, opa, qual o problema? Aí eu vou na equipe, por que essa tarefa ficou sem estar puxada? Aí eu vou entender qual o problema. Então, aí a pessoa puxa para a esteira. Quando chega na esteira, tem toda a ajuda da IA para poder olhar, analisar o processo, gera a petição, ela corrige, conversa, interage, aprova. Quando chega no final, eu chego no follow-up da esteira, tá lá o processo concluído, ele solta os e-mails para os interessados dizendo que a tarefa foi concluída. E tudo isso com link, dashboard, o cliente externo consegue acompanhar passo a passo como a coisa está. E tudo isso é possível ser feito com o advogado pequeno, ele pode fazer do escritório dele. Eu acho que assim, a gente pode botar um alerta aí, que a gente tem que sempre tomar cuidado. Você deve ter até disciplinas disso. Deve, não tem, eu sei que tem. Disciplinas a gente ter cuidado com a LGPD, e aí passa dessa estoque para o pessoal que está assistindo, essa questão da governança da LGPD, né? Esse cuidado que tem que ser tido. Basta. Você pode, sim, resumidamente... Isso é bem importante. O que a gente tem que ter de cuidado com relação ao uso da IA, né? Tanto da IA como qualquer tecnologia. Eu costumo falar que são 3 Cs, né? Primeira coisa, a gente tem que ser um pouco curioso e criativo para ver a ideia de prompt, o melhor tipo de prompt, né? O que é o prompt, né? O prompt é um comando que você vai dar para uma IA, né? Pedindo para ela determinada coisa. Então, eu costumo pegar um caso e já colocar ali os argumentos fáticos e jurídicos e fazer um bom comando, né? Agora, para isso funcionar, você também tem que ter transparência interna. O seu cliente, não sei se todos sabem disso, então é interessante, o pessoal que está nos ouvindo, né, tem que constar em cláusula contratual. Você tem que dizer para o seu cliente, para fins de atendimento da LGPD, tá? E também por força da recomendação número 1 de 2024 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que é o seguinte: o cliente ele tem que prestar um consentimento expresso de que você usará dados e usará a inteligência artificial como ferramenta. Então, transparência interna, curiosidade, criatividade e o mais importante de tudo, que é a conferência, a crítica, aquilo que é criado pela IA. Sempre teremos que ter o elemento humano revisando o trabalho final da IA. E por acaso, como já aconteceu, a IA ela cria precedente jurídico, ela cria artigo de lei, ela cria citação doutrinária. Então já teve caso de profissionais que foram parar no Tribunal de Ética e Disciplina, sim, porque em determinado processo o juiz, o relator, percebeu o uso da criação daquele precedente, era um precedente criado, falso, e ele foi parar no Tribunal de Ética e Disciplina. Não é a IA que vai parar no TED. Quem vai parar no TED é o advogado, principalmente o
o que desconhece Aí é mais essa um obrigação. elemento do escritório que nós, titulares do escritório, somos responsáveis. Aí é uma ferramenta. Imagina o Word. O Word, a Microsoft não vai se responsabilizar pelo que você escreveu no Word. É uma ferramenta. Eu acho que, Márcia, é importante se destacar que lá no programa de aceleração tem um módulo para a gente aplicar essa IA na gestão. Aí tem até essas dicas, né? Exatamente. Por eu vir das artes marciais, eu tenho aqui um recém-graduado, a faixa azul. Olha que interessante, né? Você é faixa branca, você é faixa azul, você é faixa roxa, você é faixa marrom, você é faixa preta. Eu estou falando do jiu-jitsu. É dali que eu tiro um pouco de organização e disciplina. E para o uso da IA também tem que ser de uma forma gradual, né? Você não pode chegar e estar usando de qualquer forma, então tem que começar a ir testando com criatividade, com curiosidade, mas sempre com uma capacidade crítica, né? Eu acho que isso é o que a OAB tem pregado também. A OAB tem pregado com muita veemência. Então, o que acontece? Lá no programa, a gente, módulo 1, criar uma cultura empreendedora. Isso. Tá? Módulo 2, financeiro. Módulo 3, é o módulo da esteira de produção do serviço. Desenhar desde o atendimento até o trânsito julgado para o pessoal que é do contencioso, ou até o final de uma demanda consultiva para quem é do consultivo. E depois a gente passa para um módulo de recursos humanos e só depois a gente trabalha o marketing, que é a capacidade de expansão do escritório, planos de prospecção. E agora a gente está vendo a necessidade de ter um módulo só para IA. Vou fazer questão de convidar o Felipe, que é uma pessoa que domina, tem difundido muito. Aproveitem até para seguir o perfil do Felipe Almeida. Pode falar para a gente aí o seu perfil? Felipe.almeida.adv. Fala sobre inteligência artificial, inovação. Ele faz um trabalho muito legal. Ele, como coordenador do contencioso do Sebrae, vai aos principais eventos de tecnologia do país. Se não me engano, é filiado também a essas associações de Lotec. E acho que ano que vem vai ter um grande evento, né? Pela primeira vez. Vai ser aqui no Rio de Janeiro, junto com a B2L. A gente vai criar um grande evento no Hub. Já tivemos agora o evento do Sebrae Inovação Jurídica, que a gente foi lá lá na Cidade Nova. Foi uma sexta-feira, foi um sucesso de público. Mais de 4.000 advogados compareceram. Foi um dia inteiro dedicado somente falando de tecnologia. Foi um sucesso. Vamos repetir isso esse ano. E é um dos nossos projetos, até fazer uma associação com a comissão temática que nós temos na ordem. Nós temos uma comissão só de inteligência artificial, mas a gente vai inserir um módulo, depois que ele passar pelos módulos básicos, né? Vai ser assim, antes de pegar a faixa preta na gestão, ele vai ter que passar assim, pela essa imersão de IA, não só IA, mas outros insumos tecnológicos, que é a advocacia 4.0, né, pessoal? Não tem como mais você ficar... Você conhece algum advogado que ainda está na máquina de escrever? Não, na máquina de escrever ainda não. Mas eu ainda conheço escritórios que passam papelzinho e fichinha no tribunal. Verdade, aquela forma. Eu que fui arquivista, antes de ser um acadêmico pegar a de parte direito. da fichinha. Pegamos Peguei tudo. o final da fichinha. Mas vamos lá, gente. A gente vai ter que começar procedimentos de encerramento. Aí eu queria as considerações finais de vocês. Eu acho que o básico, assim, o advogado que está começando na IA, independente da idade dele, se ele passou pela fichinha ou não, né? E esse vai ser muito mais resistente, né? Do que o novo. O novo está aberto a tudo. Eu acho que ele tem que começar automatizando o básico, né? Vai automatizar sua agenda, vai automatizar sua gestão financeira. Depois ele passa aí para esteira, para o CRM, aí ele vai ele vai evoluindo. Primeiro, como o Felipe falou, começa, né? E depois vai melhorando. Começa com o que você tem. E aí, depois, eu acho que fundamental, o paralelo, ele tem que criar um documento interno, tem que ser transparente com o cliente que ele está usando a IA, está em contrato. Ele tem que ter um documento interno para os funcionários dele, saber como vai disponibilizar aquilo, né? E aí, o que vocês podem acrescentar essas lembranças que eu tive aqui da nossa conversa aqui, desse resuminho? Acho que vocês podem acrescentar cada um aí, primeiro, rapidamente. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, dizer que da mesma forma que a gente passou da época da fichinha para o computador e estamos na IA, qualquer pessoa pode também entrar na fase da IA, reforçar que o advogado é imprescindível, tem que sempre revisar. A IA é uma ferramenta, sempre informe para a IA só o que é necessário,
e a gratuita, você é o produto, então ela usa os seus dados para treinar. Então, se você consegue pagar um básico que seja e botar lá a chavezinha que é para não treinar, você já tem ali uma confidencialidade forte, que a empresa se compromete a não usar nenhum dado que você imputa em treinar. E no mais, começar com o básico. Ou seja, dando um exemplo simples para poder fechar minha fala, você pode começar com um simples Google Sheets, coloca as suas planilhas lá, teu custo, quanto o tempo que o cliente demora e tal, sobe para um Looker Studio, que também é gratuito IA, ela dali olha, faz um dashboard das tuas informações, te dá insight, ainda gera link para você mandar para o teu cliente. Uma coisa simples, você faz em 10 minutos e é gratuito. Se você pagar o plano básico é melhor, porque vem aquela questão, ela não usa os seus dados para treinar. A empresa ela é clara com você. Se você não está pagando nada, eu vou usar para treinar minha ferramenta. Se você quiser pagar um valor pequeno, eu não uso ela para treinar a ferramenta. Aí tem que ter essa transparência e ter essas informações. Não deixe de usar o IA, não deixe de revisar para você poder não ficar para trás. Não vai ficar na máquina de escrever. Não vai ficar na máquina de escrever na fichinha. É isso, Luiz, é isso, Felipe. Nós somos a CGPME e eu queria deixar aqui um pensamento final, né? O que me parece que é a IA? A IA, ela aumenta a sua capacidade de visão, como se fosse um binóculo. Você vai enxergar melhor, mas nunca você pode deixar que ela pense por você, né? A decisão final é sempre do advogado. Foi muito legal estar com vocês aqui. Muito obrigado a vocês. Mais uma vez, obrigado, nossa presidente Ana Tereza. E vamos para o próximo podcast daqui mais. Até o próximo, dias. pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.